Olá, sou Miguel do canal Investindo no Básico e neste vídeo vamos montar uma carteira de perfil moderado, colocando no nosso portfólio ações e fundo de investimento imobiliário. Chama a atenção que a empresa colocada e o fundo de investimento analisado não são recomendações pessoais nem do próprio canal. Estamos agora na última semana de fevereiro de 2022 e vamos falar como montar uma carteira de nível moderado frente às perspectivas macroeconômicas que estão acontecendo nesse momento. A primeira coisa que você deveria olhar para fazer a sua alocação todo mês seria o relatório Focus, que é um relatório elaborado semanalmente e reflete as expectativas do mercado. Você vai encontrar ele no site do Banco Central do Brasil. Não é a expectativa do Banco Central, são as expectativas de mercado das instituições financeiras do âmbito nacional. Então são 4 anos que são analisados, 2022, 23, 24 e 25. Porém, eu só botei os dois últimos, esse ano e o ano de 2023. E a gente vai ver a mediana, né? O agregado aí dos índices de inflação, PIB, câmbio e Selic. Então, qual a perspectiva nessa semana? É que a inflação fique em 5,56% ao final do ano de 2022, que o PIB fique estagnado em 0,3%, que o câmbio termine o ano em R$ 5,50 e que a taxa Selic vá a um patamar de 12,25%. Isso é a expectativa de mercado para o ano de 2022. Por que é importante você saber disso? Que a perspectiva da inflação é se manter alta e para conter essa inflação, o Banco Central, para atingir a sua meta, ele aumenta a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. Na carteira moderada, a gente vai colocar fundo imobiliário e ações. Como é que a gente vai alocar nosso capital? Segundo as expectativas de mercado, né? A macroeconomia. Então, há uma perspectiva ainda de inflação alta e para conter essa inflação, o Banco Central ele vai aumentar a taxa de juros, segundo a expectativa. Hoje a taxa básica de juros, a Selic, está em torno de 10,75% e a inflação do ano passado ficou em torno de 10,6%, que é uma inflação alta. A meta do Banco Central é ter uma inflação que gira em torno de 3,75%. Então, quando ele não atinge essa meta, ele utiliza de alguns recursos para trazer a inflação para a meta, estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Ele é obrigado a fazer isso. Então, uma das formas e instrumentos que ele utiliza para diminuir a inflação, é aumentar a taxa básica de juros, conhecida como Selic. E aqui a gente botou nossa reserva e uma boa parte dos nossos títulos em títulos pós-fixados, ou seja, que vai seguir a taxa básica de juros, a Selic. A Selic estava em torno de 2% e vem aumentando. Agora, no final de fevereiro, ela está em 10,75%, com a perspectiva de aumentar para 12,75%. Então, a gente botou a maior parte do nosso capital pós-fixado a Selic. Pois, se você botasse nos pré-fixados, há 12 meses atrás, os pré-fixados estavam em 4%, 5%, 3%. Por quê? Porque a taxa básica de juros estava em 2%. Então, quem comprou pré-fixado há 12 meses atrás, ficou preso em títulos que estão rendendo ao ano 3 a 4%. Enquanto quem botou, por causa da inflação alta e com o aumento da taxa de juros, pós-fixou seus títulos, né? Comprou títulos pós-fixados, seguiu o aumento da taxa de juros e hoje os títulos que você comprou estão rendendo 10,75% ao ano. Por isso que você tem que seguir as expectativas, saber como é a política monetária do governo federal para você fazer suas alocações, principalmente em renda fixa. Como a inflação no Brasil gira em torno de uma média de 5,5% a 6% ao ano, sempre você tem que ter inflação na sua carteira. O ano passado, a inflação foi de 10,7%. E esse ano, a expectativa é que fique em torno de 5,54%. Então, na carteira moderada, a gente diversificou na parte aqui de
renda fixa, a maior parte em pós-fixado, uma parte pequena em pré-fixados e também diversificar em fundo multimercado, ações e fundos imobiliários. Ações é a menor parcela do capital social da empresa, o patrimônio líquido dessa empresa. Quando você é sócio da empresa, você tem direito à participação nos lucros dessa empresa e direito à votação nas assembleias realizadas por essa empresa, se você tiver a ação ON, né, as ordinárias, a depender do segmento de listagem que esteja essa empresa. A Itaúsa é uma holding brasileira de investimentos de capital aberto, que existe há 45 anos no Brasil. A Itaúsa tem participação acionária nos segmentos financeiros, tem 37% de participação no Itaú, 14% de participação na XP Inc., tem participação de bens de consumo como Alpargatas, de 29%, e vai aumentar a sua participação agora na Alpargatas, segundo o fato relevante divulgado recentemente. Tem participação na Dexco, que é a primeira empresa na qual ela tem participação, tem 37%. Recentemente ela entrou também no ramo de saneamento, através da AEGEA, que é a maior empresa de saneamento do Brasil. Também participação no segmento de energia e infraestrutura. Também recentemente adquiriu 49% da Copa Energia, que é uma distribuidora de gás, e na NTS, que é uma transportadora de gás no Sudeste. Ela tem 9% de participação nessa empresa. Aqui é o release da Itaúsa, o último release, né, do consolidado do ano passado. E apesar da pandemia que aconteceu, que nós estamos enfrentando, a Itaúsa teve lucro líquido recorde. Ou seja, o ano passado foi o maior lucro líquido da Itaúsa. No ano de 2020, o lucro da Itaúsa foi de 7 bilhões. E no ano de 2021, o lucro da Itaúsa foi de 12,2 bilhões, ou seja, um aumento de 72,9%. Aqui no Status Invest, que é um site que você pode acompanhar seus investimentos, um bom site, um site que eu gosto muito, a Itaúsa, no momento que eu fiz esse vídeo, na última semana de fevereiro, o valor atual da ação da Itaúsa, da preferencial, Itaúsa 4, hoje, na última semana de fevereiro, está em torno de R$ 10,30. E variou nesse último ano entre R$ 8,79 e R$ 11,12. Os últimos 12 meses ela distribuiu em torno de 50 centavos, o que significa que dá 4,91% do valor atual da cota, que é R$ 10,30. Porém, você tem que observar que se ela fosse distribuir todo o lucro dela, que é chamado lucro por ação, que é esse indicador aqui, esse indicador de valuation, que está aqui, LPA, está em torno de R$ 1,38. Se ela fosse distribuir todo o lucro por ação, R$ 1,38, isso ficaria um dividend yield de torno de 13,5% do valor da cota, que seria um dividend yield extraordinário. O payout da Itaúsa, como a gente falou inicialmente, ela não distribui todo o seu lucro. Ela distribui uma parte do seu lucro. A média normalmente é de 49,63%. O que significa? Se a Itaúsa teve 100 milhões de lucro e distribuiu 50 milhões, significa que ela só distribuiu 50% do seu lucro. Isso é chamado payout. Nesse gráfico é muito importante você entender o investimento para longo prazo. Em 2008, se você tivesse comprado uma ação da Itaú e segurado até hoje, o lucro da Itaúsa naquele ano era de em torno de 2 bilhões. E foi crescendo, mesmo com todas as crises que o Brasil enfrentou. A crise da Dilma, né, do impeachment, e agora a crise também da pandemia. Mesmo assim, ela foi resiliente. Apesar de o lucro ter diminuído, né, no ano de 2020, o ano de 2021 já corrigiu todo esse lucro e foi o maior de todos os tempos para a Itaúsa. Foi o maior lucro registrado por ela, apesar da pandemia. A longo prazo, quando você compra ações de empresas de qualidade e as mantém, você vai ganhar no valor da cotação. Veja que sempre está aumentando empresas boas, apesar da oscilação aqui de curto prazo, o impeachment, aqui foi a época do impeachment em 2016, após o impeachment ela cresceu quase o dobro, mais do que o dobro. Depois, com a pandemia, ela foi até 7,5%, mas ela não voltou a ser ao que era antes. Fundo imobiliário é um fundo de investimento fechado. Se você quiser vender suas cotas, você tem que ir no mercado secundário, como se fosse uma ação, e vender suas cotas
nesse mercado secundário para outro investidor. A diferença de fundo de investimento fechado e fundo de investimento aberto é essa, é que no fundo de investimento fechado você tem que vender sua cota no mercado secundário para outro investidor. Você não faz resgate do seu dinheiro. O que, né, a renda imobiliária possui uma carteira diversificada. É um segmento. Qual é o segmento dele? É híbrido. Não há um segmento que predomine em relação ao outro. A data do IPO, né, a data que começou, a primeira que foram emitidas as primeiras cotas foi 1º de dezembro de 2010. O valor foi de R$100 naquele momento. O gestor é a Kinea. O mandato, o objetivo é para a renda, ou seja, é distribuir os lucros auferidos com esses aluguéis. Aqui a liquidez média diária, em torno de 3 milhões de reais. Quantidade de cotas no mercado, a representação no IFIX. A cotação nos últimos 12 meses do KNRI 11 diminuiu, né, o valor da cota, caiu 17%. Mas não foi por causa do efeito da governança, de algum problema de gestão, administração do fundo. Inclusive o fundo vem diminuindo sua vacância financeira, sua vacância física, vem aumentando a projeção, vem aumentando seus dividendos, seus proventos, conforme o gráfico da direita. Nos últimos 12 meses, os proventos vêm aumentando e, conforme os proventos vêm aumentando, o dividend yield, né, que é a distribuição dos proventos em relação à cota, também vem aumentando, porque a cotação do fundo imobiliário vem diminuindo e os proventos dele vêm aumentando. A carteira imobiliária, então, um portfólio composto de 21 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Então, a receita por estado do KNRI 11 vem predominantemente de São Paulo, 65%, uma parte vem do Rio de Janeiro, 17%, e outra parte de Minas Gerais, 16%. A receita por tipologia, por segmento, 55% veio da parte logística e 44% da parte de escritórios, né, dos edifícios. A receita por tipo de contrato, a maior parte dos contratos são atípicos, quase 56%, ou quase 60%, né, 56%, e uma parte é tipo. Receita por índice de reajuste, ou seja, os contratos que ele tem é reajustado aí anualmente pela inflação, e uma parte por IGPM. O portfólio do KNRI é diversificado, né? São 8 segmentos aí que ele tem. O fundo possui mais de 90 inquilinos de 8 setores diferentes, principalmente do comércio, 31%, e da indústria. E aqui a distribuição dos contratos por localização geográfica. Então são 12 edifícios corporativos com a BL de 134 mil metros quadrados e 9 galpões logísticos, totalizando 21 imóveis. Ou seja, dentro de um fundo de investimento imobiliário como o KNRI 11, você tem uma diversificação de ativos. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, dá um like, compartilha com amigos e se inscreve no canal. Um grande abraço.